Bem, para sistematizar... Eita, agora começou a gravação, tu acredita? Eu vou ter que repetir tudo de novo. Mayara, agora que eu vi. Vamos lá, gravou agora. Pessoal, hoje, dia 9/11/2023, quinta-feira, nós estamos dando continuidade à lista de exercício número 15. Então, você que entrou nessa aula online, está acompanhando a aula gravada, se certifique de só assistir a aula de hoje, se você tiver assistido a aula de ontem, dia 8. E aí, nós iniciamos ontem a apostila de número 15, tá? A apostila de número 15, e hoje nós vamos finalizá-la fazendo as questões, porque nós vimos os conteúdos ontem, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar. O que é que nós vimos ontem? Deixa eu pular, começar aqui das questões. Nós vimos ontem que nós vamos começar a estudar a temida interpretação de texto. Então, muita gente tem muita dificuldade em interpretar texto, e eu disse que para nós termos a ideia do que é interpretar texto, eu tenho que me aprofundar em alguns conteúdos gramaticais, de coesão e de coerência. É por isso que essa lista 15 toca no que a gente chama de coesão e coerência, tá bom? Apesar das duas terem diferentes significados, elas estão muito unidas no processo de interpretação de texto. Nós começamos a falar ontem do conceito de coerência. Todo mundo que fala da palavra coerência entende que coerência é um texto fazer sentido. É você ter uma linha de sentido em um texto, você entender porque ele está construindo boas reflexões, bons sentidos. Para que esse texto tenha coerência, nós começamos a ver ontem que ele também precisa ter coesão. Ele também precisa estar bem amarrado. Ele precisa ter palavras que vão unir essas partes para que eu possa entender o sentido e, então, o texto ter coerência. Então, a nossa aula de ontem foi basicamente para falar dessa coerência e quais maneiras existem da gente amarrar bem, que é a maneira de coesão, tá bom? Só para revisar e ficar bem amarradinho, na aula de ontem nós vimos 3 tipos de coesão, que é o amarramento entre uma palavra e outra, entre um parágrafo e outro. Deixa eu ver quem falou aqui. Oi, Marcelo, eu vi que você está presente já, belezona. Qual é o lance? Nós vimos ontem que existem alguns tipos de coesão, depois eu vou mandar essas anotações para vocês também. O primeiro é a coesão, que nós chamamos de recorrencial, e você não precisa decorar muita coisa, porque o próprio nome já diz. A coesão recorrencial são palavras recorrentes. Nós vimos que eu tenho que ter muito cuidado com o tipo de coesão recorrencial, porque existe a recorrência proposital. Eu quis repetir uma palavra. Quando eu digo assim, eu dei até o exemplo do amor ontem, né? Você me ama? A pessoa pergunta, aí você diz, amo, amo muito. Nesse caso, teve uma recorrência da palavra amo, mas sou intencional. E eu tenho que ter cuidado quando essa repetição não é intencional. Finalizamos essa partezinha ontem, tá bom? A segunda parte foi a coesão por referência. Nós vimos que existe uma referência, o próprio nome já diz. É quando uma parte do texto vai ser referente à outra que já foi citada. Eu já citei antes. E nós vimos que a melhor maneira de fazer isso é com sinônimos. O Wilkley é professor. Ele é o mestre da redação. O mestre está se referindo a professor. Então, tem palavras que a gente vai, num texto, recuperar e entender melhor a interpretação, porque foram usados bons sinônimos. Finalizamos também isso ontem. E, além da recorrencial e da referencial, nós falamos um pouquinho de alguma outra coisa que eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Dos sinônimos, né? Que é isso mesmo, dos sinônimos. E aí nós já estamos aptos, então, para respondermos algumas questões e alguns exercícios desses 2 conteúdos. Para vocês que assistiram a aula ontem, vocês viram que a gente já fez a questão de número 1, porque a Luciene, que não está por aqui hoje, eu não estou vendo a Luciene aqui hoje. Deve estar acompanhando a mãe dela, né? Que está dodói. Mas vamos embora. O que é que nós vimos ontem? Que fizemos, inclusive, a primeiríssima questão. Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver. Em suma, era a questão,
O que o velho queria mesmo era um mundo que fosse de todo mundo. Um mundo que fosse de todo mundo. Está em negrito aqui. Aí ele disse que o fato de ter repetido o mundo aqui e mundo aqui causou uma redundância. Quais são as duas coisas que eu preciso saber para a prova do concurso? Que aqui teve uma coesão recorrencial. Por quê? Porque repetiu a palavra mundo. Só que essa repetição não constitui um problema de redundância. O velho queria mesmo era um mundo que todo mundo, que fosse de todo mundo. Então, esse mundo é o espaço que vai ser de todo mundo pessoas. Então, não está um texto ruim de ler, está um texto fácil, está um texto que está caminhando para o que a gente chama de sentido. Tá bom? Já fizemos essa questão de ontem, eu só revisei agora e a gente pode então partir para a segunda questão. Ei, você, Lagoa da Canoa, No foca. caso, ela é falsa, né, Wilker? Ela é falsa, porque não teve, ela disse pra gente que um mundo que é de todo mundo é chato de ler isso, que é repetitivo, que é redundante. E ela é falsa, ela tá mentindo para mim, tá bom? Lembra do que eu falei ontem, que isso cai, esse negócio de coesão de interpretação, cai em quase todo concurso importante. Ó a segunda questão. Tribunal Regional Federal, olha, justiça, trabalhar na justiça, com cargo de analista judiciário, taquígrafo. Professor, o que é que taquígrafo faz? Olha, pá, 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 digita muita coisa, principalmente em audiência, ganha muito, olha, porque é emprego federal, né, olha, muito, muito. Veja como essas questões caem muito em concursos grandes, importantes. Vamos ler o texto? A prática empreendedora vem crescendo no Brasil. Alguém aí de Lagoa da Canoa é empreendedor, minha gente? Trabalha para você mesmo, quer saber, que faz o extra. Geralmente tem crescido Eu muito sou no Brasil. artesã, sou costureira, sou tudo. Oi, Valmirene. Então você é uma empreendedora. O nosso texto está dizendo que a prática deixa eu aumentar para vocês conseguirem visualizar aí quem está sem apostila. Nosso texto está dizendo que a prática empreendedora, vou até marcar aqui para a gente, a prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo entre a população negra. Atualmente, a maioria dos empreendedores negros são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menos poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego. Então, elas estão abrindo seus negócios por oportunidade, não porque é uma questão só de necessidade, é uma oportunidade, tá bom? Aí, o que é que o texto de interpretação quer? Ó, devagarzinho, tá? Ele disse que a palavra oportunidade, ó, a interpretação agora que a gente vai ter que aprender. A oportunidade, ele está dizendo na questão, retoma a expressão prática empreendedora. Ah, e o que é que eu vou ter que fazer? Olha para mim e foca. Para eu saber, Ave Maria, eu vou ensinar esse macete para vocês e vocês não vão esquecer nunca mais. Para quando chegar no concurso, lembrar de mim. Olha só, você vai aprender isso agora para interpretar texto. E quando chegar no concurso, eu quero que você lembre de mim, diga, eu nunca mais vou errar uma questão de interpretação de texto, porque eu estudei com o professor Wilkley, interpretação de texto, e aprendi como eu saber a responder, como eu vou saber responder a questão de interpretação. Olha para mim. Ele está dizendo que a palavra oportunidade retoma, ou seja, explica de novo a palavra prática empreendedora. Só que eu vou fazer uma pergunta para você, cristão, que está aí na telinha do outro lado. O que é empreendedorismo? O que é empreendedorismo?
É você abrir o seu próprio negócio, né? Você poder trabalhar. Você abrir seu próprio negócio de trabalho sem depender necessariamente de um patrão. Tranquilo? Isso é empreendedor. Vocês acham que empreendedor significa a mesma coisa que oportunidade? Empreendedorismo é uma oportunidade, mas empreendedor significa a mesma coisa que a palavra oportunidade? Não. Nesse sentido, não. Nesse sentido, não. Uma coisa é a palavra empreendedor, trabalhar para si próprio. Outra coisa é a palavra oportunidade. E qual é a dica de milhões que eu quero lhe dar para você nunca mais errar uma palavra de interpretação, uma questão de interpretação de texto? Não tem como uma palavra retomar a outra se elas significarem coisas diferentes. Se você souber disso, você vai acertar um monte de questão de interpretação de texto. Eu vou repetir de novo para você que não pegou o bonde. Para você que está ainda aterrissando aqui. Não tem como uma palavra estar retomando a outra, não tem como uma palavra ter relação com a outra se elas não são sinônimas, se elas têm significados diferentes. Porque uma coisa só pode puxar a outra se o sentido for igual. A prática empreendedora é uma coisa. Abrir o negócio por oportunidade é outra. Então, a gente não pode, numa questão de interpretação de texto, as bancas perguntam muito, tal palavra está puxando essa, tal palavra está retomando essa, mas só tem como uma palavra puxar a outra. Só tem como uma palavra retomar a outra se elas forem sinônimos. Se não, acabou a questão. Então, ela está dizendo aqui na questão para mim que uma palavra puxou a outra. Isso é verdadeiro ou falso? Uma palavra retomou a outra. Isso é falso. E qual é o comentário que eu vou colocar aqui para que você se lembre? Quem quiser anotar aí, pode anotar. Comentário. Anota aí. Chega, meu Deus, estou escrevendo no lugar errado. Você vai colocar que é falso e vai colocar um comentáriozinho aí para você. Comentário. Uma palavra só pode retomar outra se elas tiverem um significado igual ou parecido. E elas não têm um significado igual ou parecido. Tá bom? Tem que se ligar para a gente não perder. A palavra oportunidade não é um sinônimo de prática empreendedora, nesse contexto, né? E não retoma. Como é que a gente pode observar isso melhor, professor? Eu queria entender isso no texto. Pelo contexto, prática empreendedora pode se dar por oportunidade, a prática empreendedora pode se dar por necessidade ou pode se dar por desemprego, mas uma não significa a outra. Ela pode se dar por ela, mas não significa a mesma coisa, tá bom? Fechamos aí? Alguém teve dúvida? Quer que eu comente, tente explicar de novo? Ou tá ok? Se tá ok, dá um joinha aí para mim. Tá só um joinha. Marcelo já disse que tá tudo ok, tudo bonitinho. Só o Marcelo, né, gente? Só tá ok pro Marcelo? Ninguém vai me dar um joinha? Ave Maria, como o joinha tá caro hoje. Tá ok, Mera tá ok, Valmirene, então vou seguindo, tá bom? Vamos então para a questão de número 3. Ministério Público da União, cargo federal também, nível alto. Então, se você acertar essa questão, se você focar aqui comigo, você está pronto para qualquer concurso, qualquer banca que quiser lhe pegar depois. Lembrando que interpretação de texto não tem para onde correr, tem que ler o texto. Para fazer interpretação de texto, não tem para onde correr. Tem que ler o texto. Vamos lá. Na ação civil pública, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão alegou que a Constituição garante aos cidadãos não apenas a obrigação do Estado em respeitar as liberdades, mas a Constituição garante ao Estado também a obrigação, garante ao cidadão, a obrigação de zelar
para que elas sejam respeitadas pelas pessoas em suas relações recíprocas. Ó, que bonito, né? A Constituição não é apenas o Estado que vai respeitar a liberdade, mas esse Estado vai representar também uma obrigação de zelar para que a gente seja respeitado e para que a liberdade seja respeitada pelas pessoas em suas relações. Nosso texto constitucional é lindo. Aí, ó, qual é o lance que a questão está pedindo? A questão quer que vamos ver aqui, a substituição da palavra alegou por argumentou prejudica o sentido do texto. E aí, minha gente? É Alegou falso. é falso e por quê? Porque elas são sinônimas. Perfeito. Quando eu faço uma alegação nesse sentido, quem fez foi a procuradoria. Foram as pessoas, os representantes da procuradoria. Então, eles alegaram, é como se eles tivessem argumentado, é como se eles tivessem defendido. Então, qualquer palavra que eu tirar aí, alegou, eu posso colocar argumentou, eu posso colocar defendeu, e se eu trocar, não tem essa história de que vai prejudicar o sentido, porque nesse sentido de alegou aí, foi argumentou. Ah, professor, como é que eu sei que foi o mesmo sentido? Faz a troca, coração de Jesus. Se você fizer a troca, você vai sentir que o sentido não foi prejudicado. Porque quando você faz a troca e é sinônimo, o sentido fica o mesmo. Então, essa questão é falsa, porque ela está dizendo que se eu trocar, eu prejudico o sentido original do texto. E, ó, não tem isso, não. Eu não prejudico nada. Então, o que é que eu vou marcar aí? Que essa questão é muito da falsa. E qual comentário eu vou colocar aqui? Ó? Comentário. Nesse contexto, lembrando que tudo depende do contexto. Interpretação de texto, nada é fechado. Tudo depende desse contexto. Alegou é um sinônimo de argumentou. Não vai vacilar, tá bom? Chegamos então à nossa quarta questão. Minha gente, só cargão, cargo de nível alto. Cargo de nível alto. Só cargão, assim. Esse é do Ministério Público, também da União, para o cargo de técnico. Ó o lance, vamos para o texto. Corroborando a visão do Ministério Público Federal, o Tribunal Regional Federal 2 entendeu que a veiculação de vídeos potencialmente ofensivos e fomentadores de ódio, está postando vídeo de ódio, tem muita gente que gosta de postar vídeo jogando ódio em grupos, em pessoas. Então, tanto o Ministério Público Federal quanto o TRF2 entendeu que veicular esses vídeos ofensivos e com discurso de ódio, de discriminação e de tolerância contra religiões de matriz africanas não corresponde ao legítimo exercício do direito à liberdade de expressão. Vocês acreditam que tinha gente que esculhambava o pessoal que era de religião de matriz africana e dizia que podia esculhambar na rede social porque era uma liberdade de expressão? Então, a pessoa estava utilizando o seu direito de liberdade de expressão para fazer críticas ofensivas e com discurso de ódio e discriminatório a pessoas de religião de matriz africana, como candomblé, por exemplo. Olha que triste, né? Aí essa questão diz o seguinte para a gente. Altera-se totalmente a informação original se eu substituir corroborando, ele quer que eu tire corroborando, e ele quer que eu coloque confirmando. E ele está dizendo que vai alterar totalmente a informação se eu trocar um pelo outro. O que é que vocês acham? Vocês acham que vai alterar totalmente a informação? Não. Aí, para eu saber se vai alterar totalmente a informação, eu tenho que saber o que é que significa a palavra corroborar.
Corroborar significa ajudar, significa confirmar, significa validar. Corroborar significa validar, confirmar. Então, se são sinônimos, não tem problema de que eu troque. E vai ficar com o mesmo sentido. Só que a questão disso é que se eu troco corroborando por confirmando, eu estou mudando o sentido. A questão está mentindo para mim. Isso como vocês estão acertando todas, minha gente. Vocês não estão errando uma hoje. Porque você está corroborando com a gente. Eu estou corroborando, eu estou confirmando, eu estou ajudando, eu estou colaborando muito bem. Está dando certo, então, a gente junto. Vamos embora. Na questão de número 5, Ave Maria, eu estou tão nervoso que vocês estão acertando essas questões. Deixa eu abaixar aqui, vai ficar melhor. Estou tão feliz que vocês estão acertando essas questões desses concursos mais difíceis, porque se você está acertando esse, é certeza de você acertar também de bancas mais fáceis. Então, a base tem que ser sempre a questão mais difícil. E o povo erra, viu, minha gente, essas questões de interpretação, porque não entende essas amarrações. Lembrando mais uma vez, questão de interpretação, de coesão e de coerência, só lendo o texto. Vamos lá, enfrentar o texto para conseguir chegar na resposta. Vamos lá. É importante destacar que o artigo 154-A do Código Penal trouxe para o ordenamento jurídico o crime novo de invasão de dispositivo informático. Olha que chique. Vocês sabiam por que essa lei nasceu? Por causa da Carolina Dickmann. Quem estuda direito deve saber dessa lei. É nova. A lei número 12.737, artigo 154-A. É uma coisa nova porque a gente não tinha, vocês acreditam que a gente não tinha, na nossa lei, uma pena, um crime, para quem invadisse informação pessoal de outra pessoa? Aí a Carolina... Mas na Constituição tem uma partezinha que fala sobre isso. Tinha sobre invasão de dados, mas não de informático. Aí o que é que aconteceu, Valmirene? Porque essa invasão é nova, né? A Constituição é de 88. E aí não tinha ainda muito crime na internet em 88, porque a internet nem... Em 88 as pessoas nem utilizavam tanto as tecnologias. Aí o que é que aconteceu? O Código Penal teve que criar. E criou por causa da Carolina Dickmann, uma bichinha, aquela atriz da Globo, né? Mandou formatar o computador dela, estava cheio de vírus, e ela mandou um técnico formatar numa loja lá na cidade onde ela mora, no Rio de Janeiro, acho que no estado do Rio de Janeiro. E aí, o que é que aconteceu? Ela levou o computador e no computador dela tinham nudes, fotos íntimas dela. Ela tirou fotos íntimas e estavam salvas no computador. E antes de mandar formatar, ela esqueceu de apagar essas fotos. E aí o cara abiúdo, ao invés de só fazer o trabalho dele, pegou essas fotos e chantageou a Carolina de que se ela não pagasse dinheiro para ele iria espalhar essas fotos. E aí, quando a Carolina procurou a delegacia, ela ficou chocada, porque não tinha no Código Penal um crime específico para a invasão do computador dela que ela mandou consertar. E aí o Código Penal fez a intervenção em 2012. E aí a gente já tem agora uma lei específica para as pessoas que invadem o computador do outro e pegam informações sem autorização. A lei vai atualizando, né, de acordo com a necessidade. Pois bem, essa lei consiste na conduta de invadir dispositivos informáticos alheio, conectado ou não à rede de computadores à internet, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados e informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Terminamos o texto, vencemos. E a questão diz assim: vão se prejudicar a correção gramatical, ou seja, vai ter problema de gramática, vai ter problema da gramática, e vai ter problema de sentido, porque ele disse aí informações originais, se eu tirar o ilícita e colocar a palavra ilegal. Aí a pergunta é, você acha que vai prejudicar o sentido se eu trocar ilícito por ilegal? Na minha opinião, dentro do texto, Sim. na forma gramatical, não tem.
Mas na forma judicial, sim. Aí é aí que a gente vai ter que fazer um exercício, Valmirene. Qual é o exercício? O que é ilícito? O que é que significa a palavra ilícita? Vai ser difícil essa para quem, por exemplo, não souber a palavra ilícita. O que é ilícito, minha gente? É algo que é ilegal. O que é uma coisa ilícita, por exemplo? Tem drogas, por exemplo, lícitas e ilícitas. Qual é a droga que é permitida, que é legal que eu use? Por exemplo, álcool. Então, eu bebo álcool, consumo álcool, bebida alcoólica, e aí o que é que acontece? É lícita. Mas, se eu vou consumir, por exemplo, sei lá, outro tipo de droga que não é autorizado, eu estou fazendo algo ilegal, porque vai ser ilícito. Então, nesse caso, se eu troco em qualquer lugar a palavra ilícita por ilegal, eu não tenho, Valmerene, prejuízo de sentido, porque ilícito significa ilegal. Então, eu não vou Porque eu ter. falei, dentro da gramática não tem erro, mas judicial tem por questão de pena. Não entendi, Valmerene, que deu uma cortada no áudio. Na forma assim, gramatical não tem prejuízo, mas na forma judicial, eu acredito que eu já vi em algum lugar que tem questão de pena, tempo de pena, entendeu? Em alguns casos jurídicos, pode ser que tenha uma preferência por uma palavra ou outra, mas em termos de sentido, na língua portuguesa, em termos de sentido, não vai ter diferença. Por isso que essa questão é falsa. Porque no jurídico pode ser que as pessoas prefiram uma ou outra, mas na língua portuguesa, as duas vão ter o mesmo sentido. O que é ilícito é ilegal, e o que é ilegal é ilícito. Por isso, nessa questão A5, eu vou ter que dizer que ela é erradíssima, porque ela está mentindo para mim. Aí o que é que eu vou colocar aqui de comentário? Comentário. Para a gente aqui. Eu vou colocar aqui de comentário. Na língua portuguesa, a palavra ilícita significa ilegal. Logo, não há problema em substituir uma pela outra. E tá tudo bonitinho, como manda o figurino. Não tem problema de substituir uma pela outra, por isso a questão é falsa, porque ela diz que eu vou prejudicar o sentido e a gramática. E não tem aí problema nenhum, tá bom? Vamos para a questão de número 6. Técnico também do Ministério Público da União. Tem assim. Eu acho que é a mesma questão. Será que eu copiei? Ah, não, copiei não. É o mesmo texto, na verdade, né? É o mesmo texto com questões diferentes. Vamos lá. Questão de número 6. O texto é o mesmo, então eu não vou ler de novo para a gente ganhar tempo, tá bom? É o mesmo texto que fala da invasão do dispositivo informático. Só que agora ele quer que eu olhe para a palavra adulterar. Porque nós vimos que é crime você fazer o quê? Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à internet, mediante violação indevida do mecanismo de segurança e com o fim de obter e adulterar. Aí a questão diz: a palavra adulterar está sendo empregada com o sentido de alterar. Então, adulterar significa, nesse caso, a mesma coisa de alterar? Sim ou não? E aí, o que é que vocês acham? Adulterar vai ser a mesma coisa que adulterar nesse sentido? Sim ou não? Adulterar é a mesma coisa que alterar? Sim ou não? Sim. Adulterar significa alterar. E aí você terá um prejuízo porque você está alterando a informação que foi dada. Aí o que é que eu vou colocar aqui no comentário para a gente? Deixa eu colocar aqui primeiro, que é verdadeiro. Aí o que é que eu vou colocar aqui no comentário? Comentário. Na língua portuguesa, adulterar é sinônimo
de alterar. No caso do texto, os dois, quer dizer, as duas coisas causariam prejuízo. Chega que eu esqueci o acento de prejuízo. Causariam prejuízo para quem tivesse o computador invadido. O computador invadido. Chega que não tem espaço. Chega, foi lá. Tá bom? Esse, então, seria o comentário da questão de número 6. Aí, a questão de número 7 vem direto da Assembleia Legislativa do Espírito Santo para nível superior. Lembrando que tem que ler o texto com muita calma e paciência, tentando primeiro entender o que ele está informando, para que depois eu possa chegar na questão. Vamos lá. Em milênios de filosofia, só dois filósofos quebraram as fronteiras da academia para que seus nomes gerassem adjetivos conhecidos de todos, até de quem não sabe quem eles foram. Um é o nome Platão, que a gente criou a palavra platônico, platônica. O outro é a palavra, o nome Maquiavel, que do nome do filósofo a gente criou a expressão maquiavélica, maquiavélicas. Não interessa que os especialistas se irritem, porque Maquiavel não foi maquiavélico. O fato é que ele, como Platão, deixou uma marca no imaginário social. Aí o que é que a questão diz? Empregados no texto, as palavras platônico e maquiavélicas são dois exemplos de adjetivos conhecidos por todos. E aí, o texto diz que todo mundo vai conhecer, sim ou não? E aí? Tem que entender. De novo, empregados no texto, a palavra platônico está aqui, e a palavra maquiavélico são dois exemplos de adjetivos conhecidos por todos. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Só para quem gosta de filosofia mesmo. Não, isso é interpretação, não tem a ver com filosofia, não. Como é que eu vou saber, pessoal, se é verdadeiro ou falso? Às vezes diz que sou maquiavélica. Eu vou procurar no próprio texto. Eu vou procurar no próprio texto. Em algum lugar do próprio texto, ele diz que os nomes vão ser conhecidos por todos, sim ou não? Interpretação é procurar no próprio texto. Ó, Marcelo agora foi rápido, né, Marcelo? Marcelo agora foi rápido, mais rápido que o ninja, depois que eu dei a dica. Marcelo foi um ninja agora. Ó aqui, minha gente. Ó, eles tiveram um nome como adjetivos que são conhecidos por todos. Quais são esses adjetivos? Professor. Oi, Marcelo. Assim, eu pensei que era por todos nós, que não pelo texto, né? Não pelo texto. Eu pensei que era conhecido por todos nós, que usava isso aí, né? Não porque estava no texto. Pensei assim também, Marcelo. Marcelo e Valmirene, eis a dica da interpretação de texto. Olhe. Maria, chegou, tô arrepiado, Marcelo, com a sua. Ó, dá para ver daí, dá não, né? Meu braço arrepiou agora, Marcelo. Olha o que eu queria. Você chegou no foco do que a gente chama de interpretação de texto para concurso. Quando você internalizar isso, Marcelo, você não erra mais nenhuma. Olha o que eu vou explicar agora. Quando a gente vai interpretar texto, tem uma diferença entre interpretar e compreender. Porque se eu jogo o negócio para fora do texto, olha o que você fez. Eu pensei por todos, todo mundo. E todo mundo que está nessa aula aqui sabe que, por exemplo, se eu perguntar para um idoso que não se liga muito nessas palavras, o que é que significa maquiavélico? O idoso vai saber o que é maquiavélico?
Imagina um idoso de 90 anos, eu chegar para ele, o senhor sabe o que é platônico, maquiavélico? É muito provável que ele não saiba. Então, nem todo mundo sabe o que é maquiavélico. Só que isso é uma constatação minha. Não foi o que o texto me autorizou a entender. O que o texto me autorizou, mesmo que eu não concorde, é o que está no texto. E é isso que é o grande centro da questão que vai fazer você ser um bom interpretador de texto para concurso. Você vai ter que anular o que você acha sobre aquilo que foi dado, o que você entendeu sobre aquilo que foi dado, e você vai focar no que o texto trouxe. Porque por mais que eu, Wilcley, saiba que nem todo mundo sabe o que é platônico, nem todo mundo sabe o que é maquiavélico, o texto me disse que todo mundo sabe. Pegou o lance, Valmirene? É isso, eu acho que é por isso que até hoje, eu falo por mim, né? Eu não soube interpretar texto, porque eu achava que os textos eram voltados para mim. E agora sim é que eu vou entender o que você está falando aí. Eu tenho que entender. A mesma forma, Valmirene, eu falava assim também, né? Eu pensava que era a minha forma de interpretar, mas é do texto. Exatamente. Eu achava que era isso todas as vezes, que interpretar um texto era o que eu achava dele, o que eu estava entendendo dele. Quem é que vai dizer, Valmirene e Marcelo, o enunciado? Porque se o enunciado disser assim, ó, é possível inferir, aí ele está pedindo para você interpretar. Porque quando a gente tem interpretação, quando a questão pede para eu fazer interpretação, ele vai me dizer, é possível inferir, é possível concluir, é possível afirmar. Aí sim, Valmirene e Marcelo, ele está dizendo para você ir para onde você quiser, com base naquilo que o texto lhe deu. Então, quando o texto trouxer essa palavra, é possível inferir, é possível imaginar, é possível concluir, aí sim você pode fazer isso, porque você vai interpretar, mas até nisso você tem que ter cuidado com a interpretação. Até onde eu posso interpretar? A Clédia já quer falar? Acho que não, né, Clédia? Foi só um problema aí do microfone. Então, tem que ter muito cuidado. Se o professor, eu estava achando que fosse falso. Aí, quando você começou a explicar, aí chegou no final, no imaginário. Aí eu entendi que fosse verdadeiro. Mas o que é isso que ele está chamando de imaginário social? É que, por exemplo, a gente chama o nome maquiavélico. Como é que a gente entende o que é maquiavélico hoje em dia? Uma pessoa mal, né? Aí você diz assim, como você é maquiavélico. Mas Isso. aí, qual é a brincadeira desse texto? Que isso foi a gente que criou, isso é um imaginário social. Porque maquiavélico vem do nome do Maquiavel, que era um filósofo. Só que o Maquiavel, ele não era mau. Eu tô Aí entendendo. ele está chamando aí de imaginário social, sabe, Clédia? Que a gente que criou essa história do maquiavélico ser uma pessoa mal, mas Maquiavel não era uma pessoa mal. Não. Aí tá E se nem o Platão era idealizador. Porque como é que a gente usa a palavra? A gente criou um imaginário popular para a palavra platônica. Você diz assim, eu tenho uma paixão platônica pelo Wilcley. O que é uma paixão platônica? É uma paixão cega. É uma paixão, sei lá, que você não consegue parar. Você está focado 100% nele. Mas o Platão, ele não era assim. Aí é isso que ele está chamando de imaginário social aí. Que a gente que criou isso aí. Então, o maquiavélico seria uma pessoa que tramava alguma coisa, o platônico seria uma pessoa que está cega, não consegue ver outra coisa. Então, essa questão, ela é difícil, veja, caiu num cargo significativamente alto, mas eu queria que a gente focasse nisso. Eu tenho que ter cuidado, quando a questão pedir para eu compreender a questão, interpretar, eu tenho que ter cuidado de me focar no texto e não pensar, eita, ele falou todo mundo, então eu vou pensar se todo mundo sabe. Porque Então, se ele focar muito... Pode falar, Clédia. ela é falsa. Ela é falsa. E como é que eu sei que ela é falsa? Aí eu vou colocar aqui um comentário para você. Ó, vou colocar aqui um comentário. Não, é verdadeira. É isso que eu quero. Olha o que ela está me dizendo. Desculpa, Clédia. É o que ele está dizendo.
Os adjetivos platônico e maquiavélico são 2 exemplos de adjetivo conhecido de todos. Aí a gente sabe que nem todo mundo conhece isso, mas o texto me disse que conhece, não é minha opinião pessoal. Entendeu, Cláudia? Tá, tô entendendo. Aí qual é o comentário que eu vou colocar aqui? Comentário verdadeiro. Por quê? Por que é verdadeiro, professor? Porque o próprio texto traz a ideia, quer dizer, o próprio texto, eu vou dizer assim, o próprio texto diz que os nomes são adjetivos conhecidos por todos. Foi o texto que me entregou a resposta disso. Tem que ter muito cuidado. Marcelo levantou a mão, pode falar. Não, professor, essa explicação era basicamente, eu acho que para a maioria, né, que está aqui, o que queria ouvir sobre interpretação, que eu falei, eu acho que numa aula anterior, que eu disse que eu tinha problema em interpretação, que eu não sabia interpretar, Lembro. que eu achava que era a minha opinião sobre o texto, né? Mas aí Por você que, explicou. Marcelo? É porque, assim, algumas pessoas, elas não têm, não. Eu estou falando demais hoje, vou até me calar para tu com vergonha. Não, pode falar, você pode completar o que o Mas é a Marcelo minha está dúvida, dizendo. né? Porque eu acho que a gente foi, não é criada, a gente foi educado dessa forma, interpretando o texto como a nossa opinião. Isso, Pode verdade. falar, Marcelo. E pode ser a sua opinião, Marcelo. Até pode. Só que, e pode ser, viva maneira, a sua opinião, só que não pode extrapolar o limite que o texto me deu. Quer que eu dê um exemplo mais claro? Vamos sair da questão para a gente tentar entender de fato o que é interpretação. Vamos lá. Vamos lá. A Valmirene, que é amiga do Wilkley, a Valmirene, que é amiga do Wilkley, chegou pro Wilkley e disse assim: Wilkley, bora bater um papo. Ó, a Valmirene me chamou, cantinho de, assim, ó, de parede, e disse: Wilkley, vamos bater um papo. Eu não estou gostando das suas atitudes com as pessoas. Eu estou achando que você está humilhando as pessoas. E isso está me incomodando. Eu não quero andar com você se você continuar humilhando as pessoas, Wilkley. Humilhar as pessoas é feio. Aí o Marcelo estava do lado e ouviu a história. Ele pode interpretar que a Valmirene não vai mais andar comigo? E aí? O Marcelo estava do lado e ouviu a Valmirene. Ele pode interpretar que a Valmirene não vai mais andar comigo? Não. Porque o que a Valmirene me disse é que ela não estava gostando, que isso estava incomodando. Ah, Wilkley, mas se ela não está gostando e está incomodando, não significa dizer que ela não vai mais andar com o Wilkley? Ó, o texto que a Valmirene me disse não me autoriza, apesar de interpretação ser uma questão muito mais de uma opinião sobre o texto, mas tem um limite do que é a minha opinião, porque essa interpretação, que vai ser a minha opinião, tem que ser baseada no limite que o texto me deu. E a gente não é educado para isso, como a Valmirene disse. A gente não treina até onde é o limite. E é isso que prejudica a gente no concurso, porque a gente não consegue, e acho que essa era a dúvida do Marcelo também, né, que ele acabou de falar. A gente não aprende até onde a minha interpretação pode ir. E eu vou pegar muito no pé de vocês até o final do curso, porque basicamente só falta agora esse módulo de interpretação. Eu vou pegar muito no pé de vocês para que a gente desenvolva essa capacidade de só interpretar e só compreender aquilo que o texto me autoriza. Então, eu posso sim interpretar, eu posso sim ter uma opinião, mas vai ter um limite que é até onde o texto me autoriza. E essa interpretação, principalmente para concurso, tem um limite de até onde pode ir. E esse limite vai ser as possibilidades do texto. Porque se a questão, é até bom vocês falarem isso, porque se não tiver um limite, qualquer pessoa poderia abrir um recurso e pedir anulação da questão. Pegou o lance, Valmirene e Marcelo? Se não tiver um limite de até onde você pode interpretar, eu poderia mandar um e-mail para a banca e dizer assim: olha, eu não concordo porque eu interpretei de outro jeito. Olha como a gente vai ter que desenvolver nas próximas semanas aqui no nosso curso essa ideia do que até onde eu posso ir. Porque senão eu poderia ligar para a banca e dizer: ó, vou abrir um recurso
Porque eu errei a questão. Que questão é essa? Deixa eu ver. Eu errei a questão 7 e eu estou abrindo um recurso, quero cancelar essa questão. Aí eles vão dizer, tá, qual é a justificativa? Aí você vai dizer, porque na minha interpretação era isso. Aí a banca vai dizer, tá negado, porque existe um limite de até onde a sua interpretação pode ir. E esse limite vai estar sempre no texto. A gente vai aprender bem sobre isso. Vamos falar muito, muito, muito sobre essas questões, para que a gente fique bem treinado até onde a gente pode ir. Tranquilinho, ó? Joinha? Vamos embora, então. Vou marcar que é verdadeiro aqui, porque o próprio texto disse até onde eu podia ir de interpretação. Vamos embora. Chegamos na questão 8. Só cargo federal, Ministério Público do Estado do Piauí. E tem texto também. As grandes atividades arquétipicas da sociedade humana, eu nem sei o que é arquétipicas, eu vou até pesquisar, que eu nunca nem ouvi falar dessa palavra, para poder explicar para vocês. Significa particular. Deixa eu ver aqui, viu, minha gente? Resultado da aplicação da consciência de forma que ganha estrutura metafórica. Tá, então é visão pessoal. Vamos lá. As grandes atividades arquétipos de visão pessoal da sociedade humana são, desde o início, inteiramente marcadas pelo jogo. Como, por exemplo, no caso da linguagem. Esse primeiro e supremo instrumento que o homem forjou a fim de poder comunicar, ensinar e comandar. Em primeiro e supremo instrumento. Quem é o primeiro e supremo instrumento? Quem é o primeiro e supremo instrumento? Estou perguntando para vocês. Quem é o primeiro e supremo instrumento? Quem é o primeiro e supremo instrumento? Tem gente voando Lagoa da Canoa, que não está prestando atenção e vai voar no concurso. A linguagem. A linguagem é o primeiro e supremo instrumento que o homem forjou a fim de poder se comunicar, ensinar e comandar. É a linguagem que permite ao homem distinguir as coisas, defini-la e constatá-las. Em resumo, é a linguagem que vai ajudar o homem a designar as coisas e, com essa designação, elevá-las ao domínio do espírito. Na criação da fala e da linguagem, brincando com essa maravilhosa faculdade de designar, quem é a maravilhosa faculdade de designar? Quem é? Quem é que dá o poder a gente designar, dar nome às coisas? A linguagem. É como se o espírito estivesse constantemente saltando entre a matéria e as coisas pensadas. Por detrás de toda a expressão abstrata se oculta uma metáfora. E toda metáfora é jogo de palavras. Aí a pergunta é, vamos devagarzinho. As expressões primeiro e supremo instrumento, maravilhosa faculdade de designar, e toda expressão abstrata referem-se a linguagens. E aí? E aí? Quem é a maravilhosa faculdade de designar? Verdade. A linguagem. Quem é a primeiro e supremo instrumento? A linguagem. E como é que a gente faz todo tipo de metáfora e jogo de palavras? Através da linguagem. Então, o que é que eu vou marcar sem medo de ser feliz? Que todas essas expressões se referem, sim, ao uso da linguagem. É verdadeiro. Então, todas, comentário aqui, comentário. Todos os trechos destacados referem-se à capacidade da linguagem. Então, a questão é verdadeira. Tudo isso se refere a linguagens, tá bom? Chegamos à questão de número 9, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Nível médio de 2011. Vamos lá para o texto. Além de apresentarem certa precocidade na aquisição do hábito de ingerir álcool, os adolescentes paulistas bebem frequentemente, exageram nas doses e, em muitos casos, esses adolescentes
agem assim com a anuência familiar. O próprio pai, a própria mãe deixa o cara beber. Vocês acreditam, minha gente? Os adolescentes paulistanos bebem frequentemente, exageram nas doses e, em muitos casos, agem assim com anuência familiar, com a aprovação da família. O sentido e a correção gramatical do texto seriam mantidos caso eu alterasse a palavra frequentemente por diuturnamente. Aí, para você conseguir saber se eu posso fazer isso, você vai ter que saber o que é que significa a palavra diuturnamente. A palavra diuturnamente significa um negócio longo, de longa duração, de muito tempo. E a palavra frequente é um hábito. Então, um hábito não tem a ver com um negócio que dura muito. De novo, professor, que eu me perdi. Vamos colocar aqui, então, na questão, o comentário com o significado de cada palavra. Vamos lá, comentário. Aí você coloca aí, frequentemente. Aí você puxa a setinha aí e coloca, frequentemente significa algo que acontece de maneira habitual. Ou seja, sempre acontece. É uma coisa, frequentemente, é uma coisa que sempre acontece. Vamos lá? Vamos para a segunda agora. Já a palavra diuturnamente, chega diuturnamente, significa algo com longa duração. Chega, meu Deus, algo com longa duração, algo que demora. E a palavra, e uma coisa, não é porque uma coisa acontece sempre que ela demora a acontecer. Vamos lá, Marcelo? Não, é que eu imaginava que essa palavra tinha a ver com coisas do dia, né? Dia tem a ver com duração. Por isso que o dia. O que é que a gente chama de turno diurno? É um negócio que é o dia todo. O que é uma coisa diuturnamente? É uma coisa que é longa, igual dia. Pegou o lance? Tem a ver, Marcelo. Tem a ver. E ela não é a mesma coisa que frequentemente. Por isso que a gente diz assim, o diurno, porque é o dia todo, demora mais. Ó, a palestra vai ser diuturnamente, porque vai levar o dia todo. E não tem nada a ver com frequentemente. Por isso, ele diz aqui o que na questão? Que o sentido e a correção gramatical seriam mantidos. Eu vou manter o mesmo sentido? Eu consigo interpretar da mesma maneira? Não. Então, a resposta aqui, a correção seria mantida, é falsa. Não seria mantida. Tá bom? Chegamos aqui, então, na questão de número 10, que é a nossa última de hoje, que essa apostila só vai até a questão 10. Hein, meu Deus, que tristeza. Só fiz 10 questões nessa apostila, mas na próxima eu coloco mais um pouquinho. Vamos lá para a próxima que diz assim. Além disso, como o processo de amadurecimento do cérebro só se completa 2 décadas depois do nascimento, ou seja, até 20 anos o seu cérebro ainda está se desenvolvendo, o consumo precoce de álcool, tomar cachaça logo cedo, antes dos 20, pode comprometer seriamente o desenvolvimento do cérebro, ao aumentar a probabilidade de aparecimento de problemas cognitivos, como a falta de concentração e de alteração de humor, depressão, ansiedade e outras coisas que podem acontecer para quem consome álcool antes dos 20. Aí ele diz assim, o sentido e a gramática do texto seriam mantidos se eu tirasse a palavra como e colocasse um jaqui. Aí, qual é o teste que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o jaqui e jogar lá. Se eu disser assim,
Além disso, já que o processo de amadurecimento do cérebro só se completa 2 décadas depois do nascimento, o consumo precoce do álcool pode comprometer seriamente o desenvolvimento. Você deixou de entender o texto? Porque você tirou o como e colocou o já aqui? O texto continuou fluindo. Os sentidos continuaram... Você continuou lendo o texto e entendendo. Quando é que eu sei que teve um problema de interpretação e de gramática? Quando eu faço essa troca que o texto pediu e eu dou uma travada na hora que eu estou lendo. Eu dou uma travada assim. Quando eu dou essa travada, porque eu não estou conseguindo entender, naquele momento que eu li a troca, isso é um indício que tem algum problema, ou de gramática ou de sentido. Mas quando eu faço a troca que a questão está pedindo e o texto continua fluindo do mesmo jeito, como se fosse a primeira leitura, é porque você não tem um prejuízo nem do ponto de vista gramatical, nem do ponto de vista de sentido. E é isso que acontece aí na questão 10. Então, o sentido e a correção do texto continuam lindos do mesmo jeito se eu trocar o como por já que. Está sendo extremamente verdadeiro, tá? Então, marque aí, sem medo de ser feliz, tá bom? E aí nós terminamos, então, pessoal, a nossa apostila de número 15, tá? Eu não vou começar mais de um conteúdo, porque ainda não preparei a apostila de número 16, então nossa aula vai terminar mais cedo hoje de novo, porque ainda não fiz a apostila de número 16, não tem como a gente iniciar ela. Aí vocês vão colocar a presença, confirmar aí a presença no chat, que ainda não colocou, para o pessoal registrar quem assistiu a aula de hoje, e a gente continua, então, na semana que vem, com mais uma aula, iniciando já com a apostila de número 16, tá bom? Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Quem está assistindo a aula gravada, se tiver dúvidas, é só entrar em contato comigo depois para a gente tirar essas dúvidas, e a gente continua na próxima aula, já com a apostila de número 16, que até segunda-feira eu envio no grupo, tá bom? Tenham todos um bom finalzinho de tarde, um bom final de semana, e a gente se encontra na quarta-feira. 8. Tchau, 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 tchau.